Cumprimento a todos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 7, Cidadania Celestial. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos para Te adorar como único Deus no céu e na terra. Por favor, Jesus amado, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito. Abre a nossa mente para a compreensão da Tua palavra, alimenta-nos com o pão celestial. Responde às orações do Teu povo, derrama sobre nós a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Cidadania celestial. O que realmente é importante? Ser cidadão deste país, daquele país? Não. O importante mesmo é ser cidadão do céu. Cidadania celestial. É para lá que nós estamos caminhando, meu querido irmão. O verso áureo diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Filipenses 4:6. Não fique preocupado, mas torne conhecido diante de Deus todas as suas necessidades. Apresente a Deus suas súplicas com ações de graças, aprendendo a agradecer antes de receber. A lição desta semana conclui o estudo de Filipenses e está repleta de lições valiosas para a vida de cada dia. Muitos dos altos valores morais que guiaram a vida do apóstolo Paulo são encontrados nos versos finais da epístola. Semelhante aos ensinamentos de Jesus, que focam a pessoa interior, o que Paulo compartilha são segredos para viver uma vida cristã alegre. Mesmo quando as coisas não acontecem do jeito que planejamos, o que acontece com frequência, não precisamos ficar preocupados, nem ansiosos ou desanimados. Em vez disso, podemos recorrer a princípios que nos fortalecem para enfrentar os desafios da vida, permitindo-nos experimentar uma paz interior duradoura que somente Deus pode proporcionar. O presente e o futuro estão nas mãos de Deus e Ele supre tudo o que precisamos. Mais importante, não precisamos colocar nossas esperanças em sistemas de governos aqui da Terra, que frequentemente decepcionam a todos nós. Como cristãos, somos cidadãos do reino celestial de Deus. E com essa cidadania, vem também privilégios maravilhosos e também responsabilidades, porque somos filhos e filhas do Rei do Universo, do Pai Celestial. Aleluia! Na parte de domingo, modelos de conduta. Todos nós, em algum momento, encontramos pessoas que admiramos e queremos imitar. Para as crianças, é especialmente importante que elas tenham bons modelos nos primeiros anos de vida. Geralmente, esses modelos ideais são o pai e a mãe. À medida que crescem, as crianças encontrarão outros modelos, talvez conectados à carreira escolhida ou mesmo em biografias que leram. Elas também podem aprender com a experiência de personagens bíblicos que lidaram com desafios e compará-los com as suas próprias experiências de vida. Infelizmente, a mídia está repleta de maus exemplos. Maus exemplos. Somos bombardeados com conteúdos sensacionalistas, histórias que exploram os problemas obscenos e a vida caótica de celebridades. Os leitores da Epístola de Paulo em Filipos, embora obviamente não lidassem com a internet, enfrentaram desafios semelhantes em seu contexto. O fato é que o mundo em que Paulo vivia era um mundo muito corrupto, imoral, maligno, como o nosso mundo hoje. O mal sempre existiu em grande quantidade e continuará existindo até o fim. A questão é: como reagiremos a isso? Como vamos viver neste mundo e não ser do mundo? Meu querido irmão, o nosso foco é o céu. Abra a sua Bíblia agora em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3,
versos 17 a 19. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que Paulo falou aqui, poucos podem falar, poucos ousam falar. Irmãos, sejam meus imitadores. Paulo tinha plena certeza de que ele vivia com a vida centralizada em Jesus. O foco da vida de Paulo era Jesus. E ele teve a ousadia de falar, irmãos, sejam meus imitadores. Queridos, Paulo é um herói, é um exemplo para ser imitado, assim como Jesus, assim como João Batista, assim como Daniel, assim como José, assim como Moisés, assim como Josué. Sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Observe a vida dos santos do Altíssimo. Deus tinha e Deus tem santos do Altíssimo que vivem neste mundo, mas não são do mundo. O padrão que temos desenvolvido na nossa mente é um padrão celestial, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo está falando que naquele tempo existiam pessoas apóstatas, existiam lobos vestidos de ovelhas, mas eram lobos no rebanho, eram inimigos de Deus, mas estavam na igreja. Isso existia naquele tempo e hoje? Hoje muito mais. Verso 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Graças a Deus pela reforma de saúde que Deus nos deu. A reforma de saúde filtra os que são de Deus, porque não fazem do ventre o seu Deus. Aqueles que praticam os princípios da reforma de saúde, eles não têm um prato preferido de comer isso ou comer aquilo. Eles comem aquilo que Deus deseja que comam. O prato preferido dos que vivem como filhos e filhas de Deus é fazer a vontade daquele que me enviou. Disse Jesus, minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Meu querido irmão, é não fazer do ventre o nosso Deus, é não fazer do apetite o nosso Deus. Nosso desejo é fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus. Mas nos dias de Paulo e em nossos dias, existem aqueles que são inimigos de Deus, não estão sujeitos a Deus, e aqui o verso 19 diz: o destino deles é a perdição. Por quê? O Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Meu querido irmão, os conselhos que Paulo está dando aqui são conselhos preciosos para mim, porque eu quero o céu, porque eu quero ser um imitador de Paulo. Não devemos perder de vista o amor de Paulo para com aqueles de quem ele discorda. Ele chora por eles. Observe também que ele não os chama de seus inimigos, mas chama os apóstatas da igreja daquele tempo de inimigos da cruz de Cristo. Paulo reconheceu que questões muito maiores estavam em jogo, entendendo que a cruz quebra barreiras e coloca todos no mesmo nível, como pecadores que precisam de um Salvador. Além disso, é preciso ressaltar como Paulo exorta aos filipenses a se concentrarem nos bons exemplos. Graças a Deus, existem bons exemplos. Paulo aconselha a observar cuidadosamente aqueles cujo modo de vida é muito parecido com o dele. Paulo diz que existiam pessoas que eram fiéis como ele era fiel. Curiosamente, Paulo usa uma linguagem semelhante ao alertar os romanos. Ele disse: notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam, afastem-se deles. Romanos 16, 17. Também na cidade de Roma, na igreja de Roma, existiam os lobos vestidos de ovelhas. E eles provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que nós aprendemos. Destes deveremos nos afastar, diz aqui.
Os enganadores em Roma são descritos como aqueles que não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Queridos, embora Jesus seja o nosso único padrão perfeito, existem outros que em certas áreas poderiam ser bons modelos para você e para mim. Moisés, um homem manso, o mais manso homem que viveu na terra. Jó em sua paciência, Daniel em sua pureza, João Batista em sua vida desprovida de luxo, desprovida de vaidades. Também José na sua fidelidade a Deus, mesmo escravo permaneceu fiel a Deus. E de José nós aprendemos cometer qualquer pecado é pecar contra Deus. Ele disse: como cometeria eu tamanho pecado e pecaria contra o meu Deus? Meu querido irmão, viver no pecado é uma decisão que cada um faz. O pecado é um ato voluntário da alma. E assim como José decidiu não pecar, você também decide não pecar. Deus não permite que Satanás force você a pecar. Ninguém é forçado a pecar. O pecado é uma decisão da alma. Mas em Jesus Cristo nós decidimos não pecar. Em Jesus Cristo nós decidimos viver na santidade do nosso Deus, porque Deus é santo. Jesus é o modelo perfeito, mas existe um modelo como Paulo, existe um modelo como José, como Daniel, que nós também podemos imitar. Que tipo de modelo você tem sido aos outros, meu querido irmão? O que é que as pessoas estão vendo na sua vida que possam imitar? Você poderia dizer para os seus familiares ou para os seus amigos: sejam meus imitadores? Queridos, que Deus dê para você e para mim essa ousadia cristã de imitar Jesus Cristo, de viver uma vida submissa a Jesus Cristo, de tal forma que as pessoas possam também nos imitar. Aleluia! Na parte de segunda-feira, permaneçam firmes no Senhor. Não é começar firme no Senhor, é permanecer firme no Senhor. Assim como casar é fácil, mas permanecer casado é difícil. Assim também aceitar a Jesus como Salvador é fácil, mas permanecer em Jesus é difícil. A santificação é obra de toda a vida. A justificação, que é o aceitar Cristo como Salvador e ser perdoado, isto é obra de segundos. Em segundos você aceita Cristo e é perdoado. Questão de segundos. Mas viver em Cristo, permanecer em Cristo, é obra da vida toda, é um processo chamado santificação. E o desafio de Paulo aqui é: permaneçam firmes no Senhor. Vamos ler agora Filipenses capítulo 3 e o verso 20 e 21. Aqui diz: pois a nossa cidade, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você tem consciência de que a sua pátria, a sua cidadania é o céu? Você está feliz porque a sua cidadania é o céu? Não importa se você pertence a um país de primeiro mundo, a um terceiro mundo. Não, queridos. O que importa para Deus é que sejamos cidadãos do céu, pois a nossa pátria, a nossa cidade, referindo-se à Nova Jerusalém, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador Jesus Cristo, que vai voltar. Ele prometeu que vai voltar e ele cumprirá esta promessa. Ele virá para buscar o que pertence a ele. Ele comprou-nos com o seu sangue. E o verso 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Ele vai transformar esse corpo doentio, abatido, fraco, cheio de defeitos, chamado aqui de corpo de humilhação. Ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Assim como Jesus ressuscitou glorificado, assim nós também seremos glorificados, meu querido irmão. Nós vamos subir para o céu com corpos glorificados.
segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ele tem o poder de nos transformar de seres mortais em imortais, de seres corruptos em incorruptos. Ele vai nos dar a imortalidade dele. Meu querido irmão, ao contrário dos inimigos da cruz, que só pensam nas coisas terrenas e têm como Deus o próprio ventre, a cidadania do cristão está no céu. O seu governante é Jesus Cristo. Para reforçar essa ideia, Paulo destaca a necessidade de que nosso corpo humilhado, abatido, sujeito a doenças e sujeito a deterioração e morte, seja transformado para se tornar semelhante ao corpo glorioso de Jesus Cristo na ressurreição, corpos glorificados. Agora vamos ler alguns textos que falam sobre esse sonho que todos nós temos de ter um corpo glorificado. Vamos ler Jó capítulo 19, os versos 25 a 27. Aqui diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Veja a certeza de fé de Jó. Certeza de fé. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó não tinha o foco na sua miséria, na sua doença, nas suas chagas. Não, o foco de Jó era no Redentor. Meu Redentor vive. Ele está olhando por mim e ele vai se levantar sobre a terra. Ele vai me redimir, resgatar. E o verso 26, depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne eu verei a Deus. A outra tradução diz, depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne eu verei a Deus. Embora tendo a carne sendo deteriorada e consumida pela doença, Jó está dizendo, eu ainda verei o meu Deus. O verso 27 diz, eu o verei por mim mesmo. Eu vou ver o meu Jesus com os meus próprios olhos. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Jó ansiava por um corpo glorificado. Ele tinha certeza de que veria o seu Redentor. E agora lemos também em Lucas capítulo 24, verso 39, falando sobre o corpo glorificado. Lucas capítulo 24 e o verso 39. Aqui diz, vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus ressuscitou com um corpo real. Ele não era somente um espírito sem corpo. Jesus Cristo ressuscitou com um corpo humano glorificado. Você tem hoje um corpo humano danificado pela natureza pecaminosa, mas na ressurreição nós teremos um corpo humano como o de Jesus, porém glorificado. A ressurreição de Jesus é uma mostra de como será também a nossa ressurreição. Lemos também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos ler então o capítulo 15 e os versos 42 a 44. Aqui diz, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O corpo espiritual que ele fala aqui é o corpo glorificado. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual, ou seja, na volta de Jesus, todos nós vamos ser transformados em corpos glorificados espirituais. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem que veio do céu é celestial. O segundo homem é Jesus Cristo. Ele é o homem que é do céu, veio do céu.
E agora lemos também os versos 50 até o verso 54. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, ou seja, a natureza pecaminosa não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério: nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Vitória completa de Jesus Cristo, que venceu a morte. Ele, Jesus Cristo, tem o poder de nos salvar, de nos perdoar, de nos ressuscitar glorificados, de transformar os vivos num abrir e fechar de olhos de mortais para imortais. Jesus Cristo pode tudo. Ele tem o poder. Ele é Deus em carne. Meu querido irmão, lemos também em Colossenses capítulo 3 e o verso 4. Aqui diz: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Quando Jesus Cristo voltar, nós seremos manifestados em glória. Por meio de Jesus, a morte, o último inimigo, será destruída. Essa é a nossa maior esperança, a promessa suprema que temos em Cristo. Não apenas o fim da morte, mas um corpo totalmente novo, um corpo glorioso, não mais sujeito ao tempo e ao espaço. Meu querido irmão, o autor ateu Luc Ferry, ele disse: o cristianismo nos permite não apenas transcender o medo da morte, mas também vencer a própria morte. E ao fazer isso em termos de identidade individual, em vez de anonimato ou abstração, parece ser a única crença, falando do cristianismo, parece ser a única crença que realmente oferece uma vitória definitiva da imortalidade pessoal sobre nossa condição de mortais. Quem escreveu isso foi um ateu, mas, queridos, ele falou uma verdade, porque o cristianismo é a única religião que oferece a esperança de vida eterna, ressurreição, corpos que serão glorificados, uma vitória definitiva da imortalidade pessoal sobre nossa condição de mortais. Paulo fala da nossa cidadania celestial e inclui a promessa da ressurreição e da vida eterna. Por que a vida eterna é essencial à nossa fé? Porque viver neste mundo é triste, é pesado viver neste mundo, cheio de doenças, de guerras, de mortes, de separações. Queridos, nós ansiamos uma vida eterna, uma vida superior, uma vida melhor, uma vida sem tristezas, sem doenças, sem separações. Nós ansiamos por uma vida plena, abundante. Nascemos para isso. Quando Deus criou Adão e Eva, criou-os para a vida eterna. O pecado trouxe a morte eterna, mas em Jesus Cristo o pecado é destruído. Em Jesus Cristo, que morreu a nossa morte, Jesus Cristo que assumiu os nossos pecados, Ele nos oferece a vida eterna que pertence a Ele, a imortalidade que pertence a Ele. Meu querido irmão, nossa vida se resume na esperança de vida eterna. Tudo o que queremos é vida eterna, mas na presença de Deus, junto de Deus. Aleluia! Na parte de terça-feira, alegrem-se sempre no Senhor. Veja o que Paulo está falando. De dentro de uma prisão, tinha todos os motivos possíveis para reclamar, para estar triste, acabrunhado, deprimido, mas ele escreveu uma carta cheia de alegria, repleta de alegria. E é em Filipenses que Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Isso levou para os cristãos de Filipos
uma esperança, uma alegria. Se Paulo, que estava preso, estava dizendo alegrem-se no Senhor, por que que os cristãos de Filipos deveriam estar tristes se eles estavam livres? Abra sua Bíblia agora em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, os versos 4 a 7. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Olha que ânimo, que alegria vem do coração de um preso em Roma. Queridos, nós temos motivos também para nos alegrar. O principal motivo de alegria na minha vida é saber que eu pertenço a Jesus. Que Jesus morreu por mim, ressuscitou por mim, subiu ao céu e que Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. Temos muitos motivos para nos alegrar. Portanto, alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Paulo tinha consciência da proximidade de Jesus, da intimidade com Jesus. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Não fique angustiado. Leve a Jesus Cristo sua angústia, leve a Jesus Cristo sua necessidade, meu querido irmão. Aqui diz, leve a Jesus Cristo a oração, pela súplica, com ações de graças. O que quer dizer isso? Aprendendo a agradecer antes de receber. Agradecer pelo perdão, mesmo que você não se sinta perdoado. Agradecer a Deus pela cura, mesmo que você não se sinta curado. Por isso, ore com súplicas e ações de graças. Aqui diz o apóstolo Paulo, meu querido irmão, verso 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Depois de reforçar a necessidade de unidade, Paulo introduz um outro tema, alegrar-se no Senhor. Quantas vezes você já ficou preocupado com algo que no fim desapareceu tão rapidamente como surgiu? Não foi por acaso que Jesus repetidamente nos aconselhou a não nos preocuparmos. Basta cada dia o seu próprio mal. Não fique preocupado com o dia de amanhã. Também o apóstolo Pedro reforça esse mesmo princípio quando declara, lançando sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. 1 Pedro 5,7. Na verdade, o aumento dos problemas do mundo deveria nos encher de esperança, pois indica que a volta do Senhor está próxima. A maneira de vencer a ansiedade em qualquer situação é apresentar tudo a Deus em oração, com fé. Devemos confiar que nossas orações já foram ouvidas, mesmo antes de ver o resultado, pois Paulo nos orienta a orar com ações de graças, orar já agradecendo. Além disso, ele usava a palavra súplica, que se refere a momentos de grande necessidade e urgência. Nossas orações são apresentadas como pedidos, mas podemos ter certeza de que foram ouvidas desde que sejam feitas segundo a vontade de Deus. Deveremos aprender a orar segundo a vontade de Deus, 1 João 5,14. Com essa confiança, podemos descansar e ter paz, sabendo que tudo o que colocamos diante de Deus está sob o seu cuidado. Meu querido irmão, como as passagens que vamos ler agora falam e ampliam nossa compreensão sobre a paz de Deus. A paz que vem de Deus e vem encher o seu coração. Salmos 29 e o verso 11. Aqui diz, o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. De onde vem a paz que você tem? Vem do Senhor. O Senhor abençoa o seu povo com paz. É uma paz interior. Mesmo em meio às guerras, estamos em paz, porque adoramos o príncipe da paz. Isaías, capítulo 9, verso 6, diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele nos dá a paz.
Ele disse em João 14, 27, a minha paz eu vos dou. A minha paz é diferente da paz que o mundo dá. Porque a minha paz é a presença do amor de Deus dentro de você. Queridos, a minha paz vos dou. Jesus está falando para você. A paz de Deus é algo que o mundo jamais poderá oferecer, pois vem da certeza de que recebemos o dom da vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Essa paz transforma todas as áreas da vida e excede todo o entendimento. Ela não pode ser compreendida apenas pela razão, como indica a palavra grega nous, mente, usada neste verso. É uma paz mental, é uma paz interior. Como você explicaria a alguém o que é experimentar a paz de Deus? É confiança plena em Deus, é descansar nos braços de Deus. Paz interior é dormir à noite sem ter consciência culpada, porque fomos perdoados de todos os nossos pecados. Por quê? E como temos esta plena certeza? Porque confessamos a Deus todos os nossos pecados. Se confessamos tudo, fomos perdoados por tudo. E, meu querido irmão, isso traz para você uma paz interior, uma tranquilidade, uma serenidade em Jesus Cristo. Alegre-se, meu querido irmão, permaneça sempre no Senhor, porque Ele é a nossa paz. Aleluia! Na parte de quarta-feira, pensem nessas coisas. Que coisas? As coisas que são de cima, as coisas celestiais. A paz de Deus excede todo entendimento, e essa paz protegerá, guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz interior é viver em harmonia com a vontade de Deus. Grande paz tem quem? Os que amam a tua lei. Para eles não há nada que os faça tropeçar. Salmo 119, verso 165. Agora eu convido você para ler Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 e os versos 8 e 9. Aqui diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Paulo está aqui dizendo que o que deve ocupar a nossa mente, o que deve ser nutrido na nossa mente, mantido na nossa mente, é aquilo que é verdadeiro, nada de mentiras, aquilo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Estas virtudes devem ocupar a nossa mente. Aqui diz, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Queridos, o que Paulo está falando aqui é precioso, é realmente importante para você cristão, para você que ama Jesus Cristo e vive neste mundo mau. Você precisa se concentrar nas coisas boas, nas coisas que vêm de cima, nas coisas celestiais, espirituais. O que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, diz aqui, vejam o que Paulo está dizendo no verso 9. O que também aprenderam, o que também receberam, ouviram de mim e o que viram em mim. Veja a palavra ousada de Paulo. O que vocês viram em mim, a minha vida de cada dia, as minhas ações, as minhas palavras, aquilo que vocês viram em mim, isso ponham em prática. Pratiquem aquilo que vocês viram em mim, aquilo que vocês aprenderam de mim. Paulo tinha plena certeza de que ele foi usado pelo Espírito Santo e que ele vivia em Jesus, porque ele repetia constantemente, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tudo na minha vida gira em torno de Cristo. E eu não estou preocupado se eu vou viver, se eu vou morrer. Eu estou preocupado em agradar a Jesus Cristo,
ter a minha mente voltada para Jesus Cristo, concentrada em Jesus Cristo. Por isso Paulo tinha a ousadia de falar: aquilo que vocês ouviram de mim e aquilo que vocês viram em mim, isso vocês devem colocar em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Meu querido irmão, Paulo aqui é um exemplo na minha e na sua vida. O que receberam e o que ouviram e o que viram nele, na vida dele, coloquem em prática, diz Paulo, porque eu sou seguidor, imitador de Jesus Cristo. Por isso vocês também podem ser meus imitadores, porque eu imito Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o segredo do contentamento. O prisioneiro Paulo, em Roma, ele falava do contentamento. Leia agora Filipenses capítulo 4, versos 10 a 13. Filipenses capítulo 4, versos 10 a 13. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Os irmãos de Filipos enviaram ajuda financeira, auxílio financeiro para Paulo, expressando o amor que eles tinham pelo apóstolo Paulo, que era o pai da fé deles. Queridos, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Vocês estão mostrando que me amam e que cuidam de mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Vocês estavam querendo me ajudar, mas não tinham como ajudar. Não tinha alguém para trazer a ajuda de vocês. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Meu querido irmão, aqui está o desafio de Paulo para você. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Não é fácil aprender, porque isso é um processo. É desenvolver um hábito de estar contente em toda e qualquer situação. Se você estiver doente ou saudável, se você estiver empregado ou desempregado, Paulo está dizendo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele é o nosso exemplo. Jesus Cristo já nos incentivou a isso, quando ele disse: não vivam preocupados pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Não fique preocupado pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Queridos, esse é o segredo do contentamento. Não ter o foco nas coisas da terra, no comer, no beber, no vestir. Nosso foco está no céu. Nosso foco está em Jesus Cristo. Por isso Paulo está dizendo aqui: sei o que é passar necessidade, ele está dizendo, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Aleluia, aleluia, aleluia. Tudo posso. Todas as coisas são possíveis para mim e para você, através de Cristo que nos fortalece. Filipenses 4,13. Memorize e repita este verso várias vezes por dia. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Quando Paulo diz tudo, a palavra tudo envolve tudo. Seja na área financeira, seja na área familiar, seja na área de trabalho, seja na vida estudantil, seja no romance, no namoro, no casamento. Tudo você pode em Cristo que fortalece você. Meu querido irmão, quando passamos por circunstâncias extremas, Paulo passou por situações extremas de fome, de doença, perdas. Começamos a refletir sobre o que realmente importa e a valorizar bênçãos que no dia a dia costumamos menosprezar. É nos momentos em que passamos necessidade que a fé mostra a sua força. Nos momentos de abundância, devemos sempre lembrar que nada é garantido e que tudo pode mudar num instante. Jó e também Paulo nos lembram: viemos ao mundo sem nada, e assim
partiremos deste mundo sem nada. A única colheita desta vida, lembre-se, é o nosso caráter. É a única colheita desta vida, é o nosso caráter. Queridos, vejamos algumas promessas da Bíblia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, 1. O Pai de vocês que está nos céus sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Mateus 6, 32. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. 1 Pedro 5, verso 7. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4, 19. Esse texto de Filipenses 4, 19, meu querido irmão, você tem que memorizar. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Tudo será suprido em Cristo Jesus. Sempre o foco é Jesus. Jesus, ele prometeu dar muitas coisas. Quais coisas Deus prometeu dar para você? E que você deve pedir para Deus aquilo que ele está desejando dar. O batismo do Espírito Santo? O perdão dos pecados? A salvação de um ente querido? A salvação de um amigo? A coragem para compartilhar a fé? Todas essas coisas são coisas que Deus deseja dar, está ávido por dar. E nós deveremos pedir. Também o perdão por nossos pecados, ele está desejoso de nos perdoar. 1 João capítulo 1, verso 9. Força para obedecer os mandamentos de Deus, ele está desejoso para nos dar força para a obediência, conforme diz em Hebreus 13, verso 20 e 21. Amor por aqueles que nos tratam mal ou nos rejeitam, Mateus 5, 44. Sabedoria para enfrentar os desafios, Tiago capítulo 1, verso 5. Deus também quer nos dar entendimento da verdade na palavra de Deus, João 8, 32. Meu querido irmão, o segredo do contentamento de Paulo era que a mente dele estava concentrada em Jesus. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se viver, vivo para Cristo e em Cristo. E se morrer, morro em Cristo, por amor a Jesus Cristo, com a certeza da salvação. Paulo tinha a plena certeza da salvação. É isso que falta muitas vezes na vida dos cristãos, a certeza da salvação. As pessoas não têm essa certeza. Por quê? Porque vivem na prática de pecados familiares, pecados voluntários. E então quem vive na prática de pecados conscientes não pode ter a certeza da salvação. Paulo tinha plena certeza da salvação quando ele afirmou na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, veja aqui o capítulo 4 e o verso 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo tinha plena certeza da salvação. Desde agora me está guardada a coroa da justiça. Ele tinha certeza. Meu querido irmão, não viva em dúvidas. Confie na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Venha a Jesus Cristo, olhe para Jesus Cristo, busque o batismo diário do Espírito Santo. Não olhe para si mesmo. Olhando para mim mesmo, vejo que é impossível me salvar. Mas olhando para Jesus Cristo, eu vejo que é impossível me perder. Aleluia! Não olhe para si mesmo. Quanto mais nos demorarmos com os pensamentos em nossas imperfeições, menos força teremos para vencê-las. Olhe para Jesus Cristo, autor e consumador da fé, que viveu e morreu e ressuscitou e subiu ao céu e que vai voltar para nos buscar. Alegre-se, meu irmão, em Jesus Cristo.
Tudo posso em Cristo que me fortalece, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia, aleluia. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado pelos exemplos, principalmente de Jesus, mas também obrigado pelos exemplos de Paulo, de José, de Daniel, de João Batista, de Moisés. Querido Pai, derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. Ensina-nos a vivermos contentes, contentes não pela situação do mundo, mas contentes porque a nossa cidadania está no céu e é de lá que virá o nosso socorro em Cristo Jesus. Ouve a nossa oração, Pai querido, derrama sobre nós o Espírito Santo, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Amém. Deixo com você, meu querido irmão e irmã, a paz de Jesus. Amém.